Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então aqui em Atos, capítulo 8, versículo 5, começa a falar de Filipe, um pregador utilizado por Deus grandemente, e aqui fala que ele pregava para multidões. E era unânime aqui os milagres que Deus fazia através de Filipe. Vamos adiantar um pouquinho, no 8 ainda, lá no versículo 26. Capítulo 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Aí aqui para mim tem um ponto, no 27. Ou seja, Filipe, um pregador, pregava para multidões, muito usado por Deus em levar a palavra. Só que ele recebeu uma mensagem do anjo do Senhor, que fala para ele: vai ao sul, você vai para o deserto agora. E aí o interessante aqui é que Filipe, ele não contesta, ele não pergunta qual o motivo da saída dele, de um lugar que ele estava trabalhando bastante, para ir ao deserto. E aí, no 27, levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ou seja, mais uma vez, o Espírito Santo fala com Filipe o que ele tem que fazer, mas não fala por completo. E ele também não pergunta. E ele vai e junta-se até o carro. 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Então o etíope, ele lia as palavras do profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E o etíope disse: como podereis entender se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse com ele e o assentasse no carro. E o lugar da escritura que lia foi o seguinte: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te que me diz, é o profeta? Está falando de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, o anunciou Jesus. Ou seja, irmãos, até aqui por enquanto, Filipe, pregador de multidões, como a gente leu na primeira parte, recebeu uma palavra para que fosse ao deserto, não contestou, não perguntou o que ele ia fazer, mas nesse momento ele viu a oportunidade e falou de Jesus a esse homem. E ele lia as escrituras, mas não entendia. E aí Filipe viu que a missão dele ali era falar de Deus, falar de Jesus a esse homem. E ele falou, 36. Indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo de Deus arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, o eunuco continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em toda a cidade.
até que chegou a Cesareia. Então, irmãos, eu lendo esse texto, eu separei ele em 3 partes para o meu estudo. Então, a primeira parte, em que demonstra Filipe, um grande pregador utilizado por Deus, que prega para multidões, que trabalha junto com aquele povo que unanimamente o reconhece como servo de Deus e visualiza ali os milagres que Deus faz na vida deles, expulsando demônios, sarando, curando. Só que nesse momento Filipe recebe ali uma palavra do Espírito Santo, uma mensagem de Deus, para que saísse dali e fosse para um deserto. E aí vem a segunda parte do que eu entendo aqui. Muitas vezes nós estamos em alguns lugares que nós nos sentimos importantes, que nós estamos trabalhando e sentimos que ali somos bem vistos. E aí Deus, por algum motivo, Ele fala para nós que nós temos que sair dali e ir para o deserto. E aí a gente se revolta, a gente pergunta, questiona, murmura, quando a gente só teria que cumprir, né? Estar na presença de Deus, estar entendendo que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Que a nossa importância, ela tem que ser insignificante à vontade de Deus. Então Filipe, em nenhum momento aqui do texto, ele contestou e perguntou o que ele ia fazer, por que ele teria que ir lá. Ele não sabia se ele teria que ir para o deserto para ajudar ou para ser ajudado. E às vezes, irmãos, nós temos uma missão que é tão simples e a gente que complica. Então nesse caso aqui, na primeira parte, a gente vê que o ego de Filipe nunca se sobrepôs à vontade de ser servo de Deus e cumprir a palavra. E na segunda parte, nós vimos aqui que ao chegar no deserto, ele se deparou com uma alma que, embora tivesse com a palavra de Deus, ela estava perdida. E aí, eu posso me colocar nesse ponto também? Será que eu sou um Filipe? Ou será que eu sou o etíope perdido? Eu estou com a palavra de Deus aqui, eu estou lendo para vocês. Mas será que eu estou entendendo? Estou aplicando a minha vida? Será que eu não estou perdido? Será que eu não estou no deserto? E aí, irmãos, é lindo você ver que Deus, Ele tira o melhor pregador que Ele tinha para resgatar alguém perdido no deserto. Então, para Deus não tem diferença 1 milhão ou uma alma. Para Ele o valor é o mesmo. É incontestável isso. E aí, nesse momento, eu vejo que, por parte de Filipe, nós vimos aqui que não tem nenhuma soberba, e por parte do etíope também. Ele pediu ajuda. Se ninguém me falar, como que eu vou entender a palavra de Deus? E às vezes, irmãos, a gente está na igreja, a gente não está entendendo a palavra de Deus, por vários fatores, pelo pecado na minha vida, pela conduta que eu levo e não quero voltar atrás, pelas influências que nós temos. A gente tem muita informação, mas qual que é a correta, qual que é a certa? E aí eu tenho que ter a humildade de falar, quem pode me ajudar? Quem pode me esclarecer? Eu quero ser um servo de Deus, eu quero melhorar, mas como que eu estou fazendo isso? Será que eu estou entendendo certo as Escrituras? E aí, por fim, irmãos, esse homem recebe, através da oportunidade que Filipe viu ali de levar a palavra de Jesus, e ele é batizado. Ou seja, a missão de Deus ali para Filipe foi cumprida. Uma alma foi salva. E qual será a alma que nós devemos salvar? Será que é a nossa própria? Será que nós temos a missão de salvar uma alma na nossa casa? Não desistir? No serviço, em qualquer lugar que nós estejamos? E aí, para a gente finalizar, a gente vê que, por Filipe estar na palavra de Deus e ter cumprido ali, ele volta para as multidões novamente. Ou seja, Deus tirou da multidão, levou ele ao deserto, ele cumpriu aquele propósito que Deus tinha para ele, sem murmurar, sem contestar, sem perguntar por que estava indo para o deserto, saindo da multidão onde ele era reconhecido como um grande pregador e servo de Deus, e indo para o deserto. E por ter cumprido isso, Deus o coloca de novo num lugar de exaltação como pregador. Então, irmãos, que a gente possa ter esse discernimento, que a gente possa ter esse entendimento de ser servo, de ser obediente a Deus, de ser uma pessoa que busca a palavra de Deus para salvar e para ser salvo também.
Na verdade, a gente escuta muito, né? Nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós somos espelhos de Deus, a semelhança de Deus, né? Então a gente escuta muito. Então vamos trilhar o caminho que a gente possa, de fato, representar isso. Amém?